do abençoador. Tudo que você precisa e almeja, Ele te dá. Então a mensagem hoje é: conserte a tua vida, se arrependa do pecado, abandone a mentira, o adultério, a prostituição, abandona a pornografia, a masturbação, o relacionamento extraconjugal, sexo fora do casamento ainda é pecado. Tem pessoa que vem na igreja e vive demasiado, aí conhece a palavra, passa 5, 10 anos, continua demasiado. Sexo fora do casamento ainda é prostituição. E lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 8, quando fala aqueles que não entrarão no reino dos céus, diz: os homicidas, os mentirosos, os feiticeiros, aqueles que se prostituem. Então conserta a tua vida, conserta a tua vida, entra dentro da palavra, se alinha à palavra. Você vir na igreja não te garante salvação, você conhecer a palavra não te garante salvação. O que garante é o novo nascimento, é quando você se torna uma nova criatura, é quando você conhece a verdade do Evangelho e deixa Ele transformar a tua vida. Tem pessoa que vem para a igreja e continua sendo a mesma velha criatura, não muda nada, continua mentindo, fazendo fofoca, compra não paga, continua no vício, na imoralidade, só virou um religioso. Jesus veio para te tornar em uma nova criatura. Jesus diz para Nicodemos, lá em João capítulo 3, a partir do versículo 3: quem não nascer de novo jamais entrará no reino dos céus. A mensagem hoje é: arrependa-se, alinha a tua vida ao Evangelho, olha para a tua vida, não deixa que nada te separe de Deus. Hoje milhares de pessoas acordaram, cheias de sonhos, cheias de projetos para viver mais um dia, para correr atrás dos seus sonhos, e elas foram chamadas para a eternidade, sem nenhum prévio aviso, estão sendo sepultadas. Você não sabe quando a trombeta vai tocar, você não sabe quando o teu nome será chamado, você não sabe nem se você vai chegar em casa. Então conserta a tua vida, porque o que está em jogo é algo eterno. Não é se você vai vencer aqui na terra, aqui tudo passa. Você já passou por tanta luta que hoje você nem lembra, sim ou não? Você já venceu tanta coisa, tanto momento ruim que parecia que nunca acabava, e acabou. Hoje você olha para trás e vê que te fez mais forte, te deixou experiente. Então aqui tudo passa. Mas se você morrer sem Cristo, você desce direto ao inferno, aonde é choro e ranger de dentes. Então a mensagem hoje é: arrependa-se e constrói a arca da salvação. As pessoas da tua família, Jesus disse: os inimigos do homem serão aqueles de dentro da sua própria casa. Porque antes eles eram o primeiro na tua vida, mas Jesus disse: aquele que ama o seu pai, a sua esposa, o seu filho, a sua esposa, seja quem for, mais do que a mim, não é digno de mim. Quando você conhece a Cristo, você o torna o Senhor, você o coloca acima de tudo e de todos, porque o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, porque só Ele pode te salvar. Então você coloca Ele como o primeiro, e tudo o demais passa a ser secundário. Então as pessoas de dentro da tua própria casa vão te criticar. Noé foi criticado, Noé foi julgado, ele foi incompreendido. Você está perdendo a vida construindo essa arca, vem gozar dos prazeres do mundo. O que você quer na igreja? Vai abandonar o carnaval, o barzinho? Vai deixar de beber, de fumar, de aproveitar os prazeres da vida? Tem gente que diz assim: ah, você bebe não, você fuma não, você tem relação sexual com todo mundo não, então por que você está vivo? Eu vivo para a glória daquele que me amou. Você pode dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque se você ganhar essa vida, se você viver o prazer desse mundo, Jesus disse: aquele que ganhar a sua vida neste mundo perderá a vida eterna. Mas aquele que perder, não é perdeu a vida. Ficou 120 anos trabalhando na construção de uma arca, enquanto todos se prostituíam. O pecado oferece prazer,
Mas é um prazer momentâneo e passageiro. Tem pessoa que está trocando o eterno pelo passageiro. Tem pessoa que vem na igreja e continua mentindo, continua tendo relação fora do casamento, continua se prostituindo. Você olha o vídeo da criatura cheio de vídeo de pornografia. Você vai lá no trabalho, é o piadista, o imoral. Não é que o crente tem que ser ranziza, sempre de mal com a vida, com cara de brabo. Eu brinco, eu sou extrovertido. Mas você sabe como brincar. Você é descontraído, você brinca, você é alegre, mas você não diz palavra torpe ou imoral. Jesus disse que de toda palavra torpe e imoral que os homens proferirem, delas prestarão contas no último dia. Mas tem pessoa que vem na igreja, vive amaldiçoando, vive murmurando, vive espraguejando, vive acusando, fazendo intriga, fofoca, tem vício oculto, acha que engana o pastor. A Bíblia diz que os olhos do nosso Deus são como chamas de fogo, e na sua presença as mais densas trevas são como a luz do sol, meio-dia. Hebreus 4,13 diz que todas as coisas são visíveis e claras aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Deus vê e sabe tudo o que você faz no secreto. Quando você fecha a porta daquele banheiro, daquele quarto, Deus sabe o que você tem excluído do teu celular. Ali um histórico. Tem marido que não deixa de forma alguma a esposa ver o celular, apaga todo o histórico. Deus vê tudo o que você tem feito. Se arrependa, peça perdão para Ele. Diga: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, a ser uma nova criatura. Me ajuda a construir a arca da salvação. Cada vez que você vem na igreja, a tua carne queria ter ficado em casa hoje, sim ou não? Dentro de você não teve uma vozinha que dizia assim: ó, fica em casa, amanhã você acorda cedo. Olha ali a pia, está cheio de louça. Vai estar bom o capítulo da novela. Descansa hoje. Mas dentro de você o Espírito Santo diz: você precisa se alimentar, você precisa receber de mim, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. E você vem, e cada vez que você vem, cada vez que você serve a Deus, cada vez que você diz: pastor, conta comigo, posso ajudar na igreja, posso ser diácono, diaconisa, limpar a igreja, receber os irmãos na porta, tirar o lixo no banheiro, dizimar, ofertar, ajudar a fazer uma pintura, ajudar a evangelizar. Cada vez que você diz não ao pecado, quando você diz: não, eu não vou fazer mais isso. Se tem alguém que está conversando imoralidade com você na internet, exclui. É melhor você se afastar de pessoas hoje e ter a vida eterna. Jesus falou assim: é melhor você arrancar um olho e entrar com um olho só na glória, do que com os dois ser lançado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Cada vez que você diz não para a tua carne, para o mundo, cada vez que você vem na igreja, que você serve a Deus, é como se no mundo espiritual você estivesse colocando mais uma tábua na arca da tua salvação. As pessoas vão dizer assim: ó, está perdendo tempo. Está perdendo tempo. O que você quer dentro da igreja? Socado dentro da igreja. Vai curtir a vida, vai pular carnaval. Estou doido. Quem já ouviu isso? Da própria família. Quem já enfrentou luta com a própria família por estar vindo à igreja? Luta. Se você tivesse indo beber cachaça, estaria tranquilo, mas como você vem na igreja, como você está buscando a Deus, agora é a sua igreja, casa com o pastor, casa com a pastora, pensa que engana a Deus, olha o teu passado, quer dar uma de santo agora. Quem já ouviu isso? E na menor falha, no menor tropeção, você não é crente? Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8: quem tentará acusação contra os escolhidos? Se foi Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, aquele que justifica é maior do que aquele que te condena. Mas você tem que ser verdadeiro e dizer: Senhor, me ajuda, eu não quero ser como um sepulcro caiado, pelo por fora, que tem nome de quem vive, mas por dentro está morto. Viver de aparência.
Você tem que olhar para si mesmo e dizer: Senhor, eu quero nascer de novo, eu quero ser nova criatura, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, porque a qualquer momento os sinais estão aí. Quando você liga a TV, lê o jornal, você vê: o pai matou o filho. O casal Nardoni, quem viu? Jogaram a menina do 5º andar pela janela. Quem viu Suzanne van Richthofen, namorada de um dos irmãos Cravinhos? Mataram os pais para ficar com os bens, apauladas. Quem viu? Epidemias. Nós estamos vivendo uma Covid-19, coronavírus. Em 1919, 18, 19, no final da Primeira Guerra, teve a gripe espanhola, matando cerca de 20 milhões de pessoas. Guerra, nação contra nação e reino contra reino. Temos várias nações em eminência de guerra. Você sabia que Israel vive sendo bombardeado? Não mostra na mídia isso. Pela Síria. Na verdade não é a Síria, é o Irã, que tem bases na Síria. O Irã sustenta o Hezbollah, um grupo terrorista de fé muçulmana, e bombardeia Israel. Para encerrar, quem está entendendo essa mensagem, né? Jesus falou assim, quando pois virdes todas estas coisas, não temais. Que coisas? Guerras, rumores de guerras, fome em várias partes, epidemias, terremotos, maremotos. Quem lembra 2004, se eu não me engano, na Tailândia, um terremoto que gerou um maremoto, atingindo 14 nações, matando mais de 240 mil pessoas. Fizeram até um filme e já passou na rede de televisão. Quem viu? Isso são sinais que nos mostram que Jesus está voltando. Você tem que entender, quando você vê essas notícias, quando você vê estas coisas acontecendo, como uma mensagem de Deus para a tua vida: desperta, o Rei está voltando. Aleluia! Efésios 5,14 diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Jesus disse: quando pois virdes todas estas coisas, que coisas? Fome, pestes, terremotos, a mentira, a fé esfriando, não temais, antes exultai. Sabe o que é exultar? As pessoas exultam quando o time dela faz um gol. Ela sai gritando e pulando: é gol, é gol! E elas não têm vergonha de exultar. Elas não têm vergonha, sim ou não? Sim. Joga bomba, comemora e grita. Mas nós devemos exultar quando nós virmos estes sinais, porque Jesus falou: quando pois virdes todas estas coisas, não temais, antes exultai, enchei-vos de alegria, porque é chegado o dia da vossa redenção. Quer dizer que está perto o momento de nós sermos levados para a glória com o nosso Deus e Senhor. Olha lá, eu já estou terminando, já estou encerrando. Eu só quero provar biblicamente que você faz parte da última geração. Amém? Amém. Mateus 24, 32. Abre aí, vamos ler junto. Mateus 24, 32. A parábola da figueira. Eu quero que você me dê toda a tua atenção, é muito importante essa mensagem, essa parte. Você sabe que a figueira é um símbolo da nação de Israel. Diga comigo assim: a figueira, simboliza a nação de Israel. Na semana que enfrentaria a cruz, Jesus trouxe uma revelação. Ele disse que a figueira secaria. Ele disse assim, quando ele entrava em Jerusalém, ele chorou, porque ele viu o que aconteceria, e ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e não o quisestes, por isso ficarás arrasada.
Declaro-vos, pois, que de agora em diante não mais me vereis, até que venhais a dizer, Baruch Rabá, Bishen Adonai, que quer dizer, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ele profetizou que a figueira secaria, que Israel seria devastada, e no ano 70 a história nos mostra que o general Tito, filho do imperador romano Vespasiano, com tropas romanas, constituída por milhares de soldados, entraram para conter uma rebelião. Fizeram um cerco durante anos, e quando eles entraram, eles mataram milhares de judeus, milhares foram mortos. Tem um historiador chamado Flávio Joséfo, quando esse fato aconteceu, ele tinha 33 anos, e ele estava ali, junto ao templo, ao segundo templo que foi destruído, e ele foi uma testemunha ocular, e ele descreve. E uma coisa que ele narra é que os cavalos resbalavam no sangue dos judeus. O templo foi todo destruído e se cumpriu aquela palavra, pastor, que Jesus disse quando um dos discípulos disse para ele, veja mestre, o templo, que grande essas pedras. Jesus disse, em verdade eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. Eles quebraram tudo, queimaram tudo. E para recuperar o ouro que tinha nas paredes, eles foram tirando pedra sobre pedra, para raspar e tirar o ouro, porque a palavra do Senhor não volta vazia, ela se cumpre. Então no ano 70, a figueira secou. Diga assim, no ano 70, a figueira secou. Os que sobreviveram a esse massacre, se dissiparam entre os povos e nações da terra. Desde o ano 70, Israel ficou sem um território para chamar de sua pátria. A única nação que não tinha uma terra para chamar de sua. Ficou como os ossos secos de Ezequiel 37, sepultado entre as nações da terra. Mas Jesus diz em Mateus 24, versículo 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. O verão aqui é o dia do arrebatamento. Amém, igreja? Amém. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Vamos entender isso aqui, olha para mim. Jesus disse assim, ó, a geração que for testemunha da figueira florescendo, a geração que presenciar a figueira brotar e ter frutos, a geração que testemunhar a nação de Israel, que como figueira secou no ano 70, essa geração não passará sem que tudo aconteça, sem que eu venha entre as nuvens para levar o meu povo. Está dando para entender? Sim. E no ano de 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, as Nações Unidas colocaram em votação tornar Israel uma nação, um estado, porque eles já tinham recebido em 47 um território, uma terra. E com o voto de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, estava empatado 59 a 59, mas Deus queria cumprir o seu projeto. Então, através de um brasileiro, Oswaldo Aranha, ele vota a favor de Israel e permite que Israel seja reconhecido pelas nações como uma nação. Em um só dia, Deus recriou uma nação. Deus deu novamente vida ao seu povo naquela região chamada Palestina, que na verdade é Israel, é
É uma história, mas não tem tempo para explicar isso aí. Tinha cerca de 600 a 800 mil judeus. Quando eles foram reconhecidos como nação, no dia 14 de maio de 1948, cerca de 5 milhões de judeus, que como ossos secos estavam sepultados entre as nações da terra, regressaram. E a cada ano, são milhares de judeus que retornam. Porque Deus vai tratar com eles na última semana, na tribulação de Jacó. Então, a cada ano, estão voltando milhares de judeus para Deus cumprir a sua palavra. Então, desde 14 de maio de 1948, teve início a última geração, ou seja, crianças que nasceram no dia 14 de maio, antes que a última criança morra, daquelas que nasceram de 1948, no dia 14 de maio para cá, antes que o último acabe, Jesus vem entre as nuvens e leva a sua igreja. Você faz parte da última geração, segundo as Escrituras. Deu para entender? Deu para entender? Lá no Salmos 90, no versículo 10, diz assim, só para concluir, já vamos colocar em pé. Já estou acabando. Só para você ter uma ideia de quanto tempo é uma geração. Salmos 90. Vale a pena construir a arca da salvação? Sim ou não? Sim. Esse mundo passa. Salmos 90, versículo 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. De 1948 para cá já se passaram 72 anos. Amém? Então, não resta dúvida que falta pouquinho para que Jesus cumpra a sua promessa e venha arrebatar a sua igreja. Fica firme, não deixe de congregar, se conserte, se arrepende, coloque a tua vida no altar, porque o rei está voltando. Amém? Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Quem entendeu essa mensagem? Glória a Deus. Eu quero convidar você que ouviu essa palavra. Uma vez, eu estava ministrando e o Espírito Santo disse para mim, diz para aquele rapaz, para ele fazer um concerto agora, porque talvez seja a última oportunidade dele. E eu fui e disse para ele, Deus manda te dizer, entrega a tua vida a Jesus, se arrepende dos teus maus caminhos, te conserta,